Há momentos em que Deus nos mostra uma porta. Mas, por medo, por apego ou por costume, nós escolhemos ficar do lado de dentro. E é aí que começa a doença da alma. Não é o mal em si que nos destrói, mas a insistência em permanecer onde Deus já pediu que saíssemos. Permanecer em lugares onde a alma sangra é como tentar respirar debaixo d'água. Você sobrevive por instinto, mas morre por dentro a cada tentativa. Se você está lutando contra algo ou alguém que te faz mal, e continua lá, tentando salvar o que já não existe, tentando consertar o que Deus já te pediu para deixar de lado, há um momento em que o amor próprio é obediência, e que o afastar-se é fé, e não frieza. É uma hora em que o silêncio é oração, e não covardia. E sempre surgem um monte de perguntas. Como me afastar de uma pessoa que me faz mal? Como me libertar de algo que me prende por dentro? Como parar de reviver dores que Deus já perdoou? Hoje daremos essa resposta para você. Vamos entender o poder de se afastar do que nos adoece. Vamos descobrir que nem toda perda é castigo, às vezes é proteção. Você não nasceu para viver em cativeiros emocionais. Você nasceu para caminhar na liberdade dos filhos de Deus. Então, se prepare. Porque ao longo deste vídeo, você vai entender que o que você chama de fim é, na verdade, o recomeço que ele estava esperando que você aceitasse. Hoje, você vai aprender a se afastar, não por orgulho, mas por amor àquilo que Deus quer curar dentro de você. Há um princípio divino que poucos compreendem. Até Deus se afasta do mal. Ele é puro, santo, e não habita onde há corrupção e trevas. Abacuque escreveu: os teus olhos são tão puros que não podem ver o mal. E se o próprio Criador se afasta daquilo que contamina, por que nós insistimos em permanecer onde nossa paz morre lentamente? Afastar-se não é sinal de fraqueza. É sabedoria espiritual. É obediência a um princípio que protege a alma. Porque existem ambientes que não te alimentam, te drenam. Existem conversas que não edificam, te ferem. E existem pessoas que não te amam, só te usam. E você precisa entender, o amor verdadeiro não te adoece. O amor que vem de Deus não te esmaga por dentro. Apartai-vos do mal e praticai o bem, Salmos 34:14. Veja a ordem divina. Primeiro se afaste, depois pratique o bem. Porque é impossível florescer no mesmo solo que te envenena. O que a Bíblia diz sobre se afastar do mal? Ela diz que isso é santidade, é discernimento. Quais são os tipos de pessoas que devemos nos afastar? Daqueles que zombam da fé, que vivem da mentira. E de quem, por inveja ou egoísmo, apaga a luz que Deus acendeu em você. Deus não quer que você viva em guerra interior. Às vezes, o afastamento não é um castigo, é um escudo. É o modo de Deus dizer: eu te amo demais para te ver morrer onde você não floresce. É quando você perde a paz. Quando a confusão toma conta da mente. Quando o coração cansa de insistir em algo que não volta a pulsar. Esses são os sinais. Os sinais de que algo, ou alguém, já não cabe mais na sua caminhada. Quando é a hora de se afastar de alguém? É quando o amor deixa de curar e começa a ferir. É quando a presença do outro se torna a ausência de si mesmo. É quando você ora, e sente que Deus já não confirma mais aquele lugar. O que leva uma pessoa a se afastar? Às vezes é a dor. Às vezes é o cansaço.
Mas, na maioria das vezes, é o chamado de Deus. Porque há um tempo em que o afastar-se é fuga, mas há outro em que é fé. Fé para confiar que, quando você se afasta do que te destrói, Deus te aproxima do que te cura. E é nesse momento, quando você escolhe a paz ao invés do caos, que o céu começa a agir a seu favor. Por um momento, o mundo não vai entender o seu silêncio, mas o céu entende a sua decisão. Porque há coisas que só florescem depois do adeus. E há bênçãos que só chegam quando você decide finalmente ir. Existem pessoas que entram na nossa vida como rios de paz, e outras que chegam como tempestades disfarçadas de abrigo. São manipuladores que te fazem duvidar de si mesmo, invejosos que fingem apoio enquanto esperam a tua queda, controladores que chamam de amor o que é domínio, e zombadores da fé, que se incomodam quando teu coração brilha com a presença de Deus. E não são apenas pessoas. Às vezes é o ambiente que te adoece. Lugares onde há gritaria, ofensa, desrespeito, relacionamentos sem propósito, conversas que alimentam o ego e matam o espírito. Esses lugares são como poços emocionais. Você desce achando que vai salvar alguém, e percebe tarde demais que está se afogando junto. Como agir com pessoas que te fazem mal? Ame-as, mas à distância. Ore por elas, mas não se prenda nelas. Porque há gente que só entende o amor quando você aprende a dizer basta. Como ignorar alguém que te provoca? Com o mesmo silêncio que Jesus usou diante de quem o acusava. Há batalhas que se vencem não com palavras, mas com calma. E há provocações que só o tempo responde. E os casais? Por que um casal se afasta em um relacionamento? Porque às vezes, um dos dois para de crescer, e o outro continua caminhando. O amor que não amadurece vira prisão, e Deus nunca quis o amor como cativeiro. O casal deve ter diálogo, e seguir numa mesma direção, de mãos dadas. Abraão nos ensina algo sobre, quando alguém te faz mal. Ele e Ló caminhavam lado a lado. Mas as brigas começaram a roubar a paz. Então Abraão, com mansidão e sabedoria, disse: Não haja contenda entre mim e ti, se fores para a esquerda, irei para a direita. Às vezes, Deus só fala com você depois que Ló parte. Porque há bênçãos que não cabem na companhia errada. E há promessas que só se cumprem quando você escolhe a paz ao invés do orgulho. Nem todo afastamento é rejeição. Às vezes é Deus limpando o caminho para o novo. E o verdadeiro amor, o amor maduro, é aquele que entende que, para salvar a alma, é preciso, às vezes, deixar ir, sem mágoa. A mágoa é um veneno lento. Não destrói de uma vez. Corrói aos poucos. O que a mágoa faz no corpo? Ela adoece a mente, tensa os músculos, consome o sono, alimenta o medo. A mágoa faz o coração bater sem alegria. É como carregar um peso invisível que só você sente. Como se livrar de um sentimento que te faz mal? Entregando o controle. Admitindo que há dores que só Deus pode dissolver. Não é esquecer, é soltar. Soltar o desejo de vingança, o apego à resposta que nunca veio, o porquê que nunca se esclareceu. Como pedir para Deus tirar um sentimento? Com verdade. Deus não cura o que a gente finge não sentir. Fale com Ele como quem desaba, não como quem recita. Diga: Senhor, eu não consigo, tira de mim o que me destrói, e me devolve o que vem de ti. Como curar o ciclo das emoções negativas? O ciclo se quebra quando a dor deixa de ser o centro. Quando você entende que o perdão não é para o outro. É a chave que destranca a sua própria prisão.
Porque guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Mas perdoar é parar de se envenenar em silêncio. O verdadeiro afastamento não é físico, é espiritual. É o momento em que você se solta das correntes invisíveis da mágoa e volta a respirar, livre, inteiro, curado. Porque quando você perdoa, o mal perde o poder de te possuir. E é aí que Deus começa a habitar de novo dentro de você. Quando você começa a se afastar do que te faz mal, o silêncio vem. E com ele, o medo. Porque o barulho das pessoas, mesmo quando nos ferem, ainda nos dá a ilusão de companhia. E quando o barulho cessa, o coração confunde solidão com cura. Mas é importante entender: o afastamento não é isolamento. Isolar-se é fugir do mundo por ferida. Afastar-se é se recolher para ser curado. O que a psicologia diz sobre se isolar? Ela ensina que o isolamento destrutivo gera apatia, tristeza e vazio. Mas há um outro tipo de silêncio. Aquele que é terapêutico, espiritual. Onde a alma se escuta de novo, e Deus finalmente encontra espaço para falar. Quais são os sintomas do vazio emocional? É quando nada mais te preenche. Quando o que antes te alegrava já não tem cor. E o corpo vive cansado mesmo sem esforço. É o sinal de que a alma está pedindo alimento. Não de gente, não de aplausos, mas de presença divina. Como limpar a mente de pensamentos ruins? Com oração. Com leitura da palavra. Com o silêncio que não foge, mas ouve. Às vezes, o melhor jejum não é de comida. É de vozes. É se calar diante de Deus até que Ele reorganize a tua mente e te ensine a pensar como Ele pensa. O que afasta as pessoas de você? Nem sempre há algo errado em você. Às vezes é a luz de Deus que te cobre. E essa luz ofusca quem ainda vive na escuridão. E é por isso que alguns se afastam quando você começa a mudar. Eles não estão rejeitando você, estão fugindo da própria consciência. O afastamento verdadeiro não é o fim de nada. É o renascimento de tudo que o mal havia adormecido dentro de você. Deus não te chama para permanecer no que te destrói. Ele não te quer refém de laços que te sufocam, de lembranças que te ferem, de pessoas que te diminuem para se sentirem maiores. O afastar-se é o ato mais espiritual que você pode praticar. Porque enquanto você insiste em ficar onde Deus já saiu, Ele está te esperando em outro lugar. O lugar da cura. A bênção no desapego. Quando você deixa o que te faz mal, Deus traz o que te faz florescer. Quando você solta o que dói, Ele preenche com o que é eterno. É isso que Ele queira te dizer hoje. Eu te afastei não para te punir, mas para te proteger. Porque o afastamento é, na verdade, o início da cura. É o ponto exato onde termina o teu controle e começa o cuidado de Deus. Faça essa oração sempre que precisar. Senhor, me ensina a me afastar do que apaga a minha luz. Me ensina a escolher o silêncio quando o barulho me destrói. E a paz quando o amor se torna prisão. Me ensina a permanecer apenas onde tua presença habita. E a caminhar sem medo para o novo que preparaste para mim. Que eu saiba me afastar. Não por orgulho, mas por fé. E que, em cada despedida, eu possa encontrar o início da tua vontade. Amém.